Só vamos colocar o iCompanion também, que aí já fica material por escrito. Show de bola. Olá, caros amigos aqui da classe bíblica Escavando a Verdade. Eu sou Guilherme Sens e é um prazer poder estar com você hoje, neste sábado, para podermos estudar juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um tema importante na continuidade desse nosso tema que estamos tendo sobre o santuário ao longo desse ano de 2024. E nós vamos estudar um pouquinho agora desse perfil, mais um binômio, né? Então, o perdão divino e o perdão humano. Deus nos concede o perdão e deseja que aprendamos a perdoar também. Deseja que aprendamos a ser como Ele é, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Não é essa a nossa natureza. A nossa natureza é, pelo contrário, é nos rebelarmos. A nossa natureza é não estarmos ligados com Deus, é sermos realmente bem dessemelhantes dele. Nós gostamos muitas vezes de querer que o outro sofra como nos fez sofrer, queremos fazer justiça com as próprias mãos. E não é essa, como digo uma vez mais, a vontade do Senhor. Hoje vamos estudar esse importante tema, o tema do perdão, como lidamos com a mágoa e como confiamos na justiça de Deus. Eu queria começar fazendo uma oração, convidando a Cris aqui que está comigo, presente agora, e também aqueles que vão entrar, tem mais uma nova pessoa entrando, aqueles que vão entrar, queria convidar a estar aí junto comigo, estudando esse importante tema de hoje, uma vez mais. Então, se você desejar, eu vou lhe convidar a fechar seus olhos e orar comigo uma vez mais. Oremos. Pai de amor, Pai de graça e de bondade, nós lhe agradecemos por tua infinita misericórdia, por teu carinho, por teu amor, por seres como és, um Deus tão bom. E por podermos, ó Senhor, ter acesso à tua palavra, uma das principais revelações de ti, e aquela mais acessível a nós, bem como, ó Senhor, na intercessão de Jesus Cristo em nosso favor diante de ti, poder receber o teu Espírito e através dele a tua guia, a tua direção, sermos convencidos de quem somos, de nossos pecados, da justiça que é Cristo Jesus, do teu juízo certo. Queremos pedir perdão por nossos pecados, clamando pelo teu Espírito a nos guiar e nos dirigir, se necessário, nos corrigindo, nos aproximando de ti. Peço, Senhor, que em tua infinita bondade, seja aqueles que estão conosco aqui, os que ainda vão assistir essa gravação, que possam, ó Pai, em tempo oportuno, ser tocados por ti, pelo teu Espírito, e aprender as lições que quer nos ensinar. Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos e entregues a ti. Amém, amém. Opa, temos mais algumas companhias, mais algumas pessoas entrando. Eu estou improvisado, meus amigos, então, se de vez em quando entortar o pescoço aqui para olhar no computador se está entrando alguém, por favor, não estranhe. Tá? Eu vou estar provavelmente tentando aí visualizar se tem mais alguém entrando. A Leila está entrando ali agora. Então, deixa eu virar aqui para ver se eu consigo acessar. Não dá para usar no celular junto, porque a internet é lenta. Se eu botar dois acessando, eu vou acabar não conseguindo visualizar. Então vamos lá, vamos para o estudo de hoje sem mais delongas. Se você tem a sua Bíblia aí, eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia inicialmente na carta de Pedro. Você abra a sua Bíblia na carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. 1 Pedro 2, a partir do verso 18. 1 Pedro 2, 18. Na minha versão, diz assim: servos. Desculpa, tem mais alguém tentando entrar, só um pouquinho. Deixa eu admitir aqui. Beleza. Vamos lá, na minha versão diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas,
sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, por isso mesmo fosse chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas pisaduras, fomos sarados. Aqui Pedro faz uma paráfrase do texto sagrado de Isaías. Vamos tentar entender como Jesus Cristo, ele que veio nos ensinar um modelo de vida, como vivermos como cidadãos do reino celestial. Ele que veio para nos revelar o caráter do Pai, para revelar o seu reino, para nos fazer entender o quão nós somos maus e o quanto nosso Deus é santo e o quanto ele deseja restituir de sua natureza santa, santa e santa, 3 vezes frisado na palavra, restituir a sua imagem em nossa vida. Assim como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Assim também é o desejo desse Deus que nós aprendemos a amar os nossos inimigos. Algo grandioso de nós para nós pensarmos como pode um ser humano pecador, falho, limitado, ter amor e ter amor a tal ponto como Jesus Cristo nos amou. Ele disse para que nós tenhamos o padrão de amor. Falou para nós, o padrão prévio, anterior a ele, era para nós amar ao próximo como a nós mesmos. E agora ele disse que um novo mandamento nos deixava, não anulando o antigo, mas ampliando, que é para amar ao próximo como ele nos amou. E ele amou até mesmo os seus inimigos e se entregou para a morte de todo ser humano. Algo grandioso e importante demais que nós venhamos a aprender. Algo realmente essencial para a nossa vida. Nós possamos estar aprendendo cada vez mais como podemos nos entregar a esse Deus, como podemos servir a esse Deus tão bom. Deixa eu aproveitar que a Silvana entrou. Silvana, eu vou colocar você como co-anfitriã. Eu vou pedir para você que, se alguém estiver pedindo para entrar, você autorize aí, faz favor. Porque eu consigo concentrar aqui na câmera e não ficar olhando de cabeça virado para lá. Tá? Se você puder, você autoriza para mim aí. Deixa eu Tá fazer o bom. seguinte. Deixa eu colocar aqui em Mas destaque. o sinal aqui tá bem ruim. Acredito que sim, gata. Se você vir, você faz. Se não conseguir, na paz. Deixa eu colocar só um destaque para mim aqui. Pronto. Fica melhor assim. Vocês conseguem me enxergar melhor. Jesus Cristo passou por isso tudo, como nós lemos aqui. E ele pede que nós sejamos semelhantes a ele. Que nós sejamos submissos com todo o temor ao Senhor, ainda que o nosso Senhor não seja cordato e bom, mas sim perverso. Ele quer que nós sejamos como ele, que mesmo quando ultrajado não revidava com ultraje, mesmo quando maltratado não fazia ameaças. E não quer dizer que ele não gostava de justiça ou não queria justiça. Pelo contrário, o verso 23 do texto que nós lemos de 1 Pedro capítulo 2 diz: mas, ou seja, é uma adversativa de tudo que estava acontecendo, embora, contudo, entretanto, tudo que ocorria, ele entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, o Pai que fará justiça em tempo oportuno,
sabia muito bem o que estava acontecendo com seu filho e fará justiça em tempo oportuno. Uma justiça justa, justiça, ainda que deseje que cada um não pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ainda que ele seja, assim como nos é mencionado aqui um pouquinho mais para frente, né, na segunda carta de Pedro, tá, no capítulo 3, no verso 9, nos diz que ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas sim chegue ao arrependimento. Assim é o nosso Pai. Jesus Cristo veio para fazer justiça, porém, não veio para condenar, ele veio para fazer a justiça de aplacar a ira de Deus. Agora, quando ele voltar a segunda vez, ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, para dar a cada um segundo a sua recompensa. E aí a justiça de Deus será feita. Então, que nós possamos entender quem era Cristo e como nós precisamos ser cada vez mais semelhante a Ele. No texto que eu repassei a vocês, tá? Que já está lá no grupo, que vocês podem pegar, um texto com um título um tanto quanto, bom, bem representativo dos três principais assuntos que nós vamos conversar hoje. Perdão, mágoa e justiça. Há um X ali, há um versus, né? As três coisas estão casadas, as três coisas estão muito juntas. O que está em oposição é o perdão humano com a mágoa humana e a justiça humana. Mas dentro do escopo divino e daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a nos tornar quando verdadeiramente entregues a Ele, não há oposição. Perdoar para nós seres humanos pode ser difícil. E essa dificuldade ela é realmente proporcional ao que quer, ao tamanho da ofensa que nós venhamos a sofrer, ao quanto de tempo nós permanecemos na lembrança dessa ofensa, ao quanto nós ficamos ali revivendo e às vezes nos revitimizando. Geralmente é assustador pensarmos no quanto é delicado esse assunto. Muitas vezes nós temos que ter um tato muito grande para trabalhar com essas coisas, até para que possamos entender o que é que Deus fez e o que é que Ele deseja que venhamos a fazer. Perdoar é uma decisão em conformidade com a vontade de Deus, certamente. É uma decisão, e como toda decisão, ela é automática, rápida. O perdão é um processo, mas o perdoar é instantâneo. A partir do momento que você decide perdoar, a decisão está tomada. Alcançar a paz que traz o perdão de Deus é proporcional, como mencionei, ao tempo e à intensidade que ficamos lembrando e meditando sobre aquilo que fizeram para conosco, o tamanho da ofensa que sofremos. Quanto maior a dificuldade, maior deve ser o esforço e a diligência e a constância em manter-se clamando a Deus por esse pedido. Vamos mais uma vez ao texto bíblico, vamos agora à carta de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo meu colega médico Lucas, Lucas capítulo 15. Vamos ler de um texto relativamente conhecido, Lucas 15, na parábola do filho pródigo, que vai ali especialmente do versos 11 ao verso 32. Nós não vamos ter tempo de ler toda a parábola, mas eu queria enfatizar aqui alguns versos, é uma parábola relativamente conhecida. Vamos ler inicialmente o verso 11 ao verso 14. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte que me cabe na minha herança. E ele repartiu então os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Pulemos agora um pouquinho para o verso 17. Então, caindo em si, ele que já estava comendo as alfarrobas jogadas aos porcos, então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Seu pai, que ia ali até ao local, né, a estrada que levava até a propriedade da família, ele ia lá e muitas vezes ficava procurando para ver se seu filho regressaria. Vindo ele ainda longe, o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse exatamente aquilo que ele tinha proposto. E foi sincero, honesto e manteve. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, não permitiu nem que ele terminasse a frase: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo o anel no dedo e a sandália nos pés. Trazendo também, matou um novilho cevado, comamos e nos regozijamos. O pai ansiava pelo seu filho, pelo regresso dele. Nessa parábola nós percebemos que é desejo de Deus perdoar os filhos pecadores. E nós, muitas vezes, agimos como um filho mais velho, que não tem desejo de perdoar um pecador ao qual ofendeu tremendamente o seu pai, e o seu pai ofendeu tremendamente a ele, dentro do seu espectro de justiça. O espectro de justiça do filho mais velho é diferente daquele do pai. O nosso, muitas vezes, também é diferente de Deus. Eu queria levar você agora a irmos a um outro texto. Vamos a Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler também um texto relativamente conhecido de muitos. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, verso 23. Parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxe-lhe o que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu não sei se você faz ideia do que é 10.000 talentos. Eu vou converter o talento em dracma por causa do restante. Bom, vamos continuar a leitura. Devia 10.000 talentos, e não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que lhe fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, então os servos, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Como se isso fosse possível. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, alguém que era servo como ele, e esse lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, antes lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que ele havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se de teu conservo, como também eu te compadecer de ti? E, indignando-se com o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar a cada um do seu irmão. Bom, só para nós termos um entendimento aqui, 10.000 talentos. Se eu for converter isso em dracma, um único talento equivale a 6.000 dracmas. 12,5 quilos de prata. Uma dracma dá mais ou menos 4 gramas de prata. Que foi perdoado pelo rei foi 10.000 talentos. Quase 3 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. Mais de 490 vezes o que aquele servo não quis perdoar. 6 dracmas.
um valor realmente grandioso. Um valor realmente grandioso. A salvação, meus amigos, ela é de graça, mas ela não foi barata quem a pagou. Não foi com prata ou ouro que nós fomos comprados, mas sim com o precioso sangue de Cristo Jesus. Preparado, esse plano estava desde antes da fundação do mundo. Temos que entender realmente o preço que nosso Senhor Jesus pagou pelo perdão dos nossos pecados. Ele que vivia em comunhão completa e absoluta com o Pai, tendo adoração dos santos anjos na cidade de ouro, a Nova Jerusalém, lá no céu, que abandonou aquilo tudo para viver sem ter onde reclinar a cabeça, empoeirando os pés em nossas estradas, vivendo no meio humano, sendo muitas vezes ignorado, esquecido, não reconhecido. Ele que viveu por fazer o bem a tantas pessoas, a tantas curou, a tantas ajudou, e pisou sozinho no lagar, abandonado, mesmo por seus discípulos mais próximos, sozinho naquela cruz. Sofreu toda a agressão do látego dos soldados, teve suas mãos e pés perfurados pelos cravos, sua fronte pelos espinhos da coroa, seu lado perfurado pela lança do soldado. Ele, naquela cruz que se entregou por nós, ele pagou o preço. Para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, ele morreu. Para que nós venhamos a ter liberdade no reino de Deus, ele permanece preso. Preso numa figura humana, o Verbo que se fez carne. O Verbo que, ao fazer-se carne, um pouco menor que os anjos, e ao retornar ao céu, teve que passar por uma nova cerimônia de entronização para dizer que ele continua sendo Deus. Sim, continua onipotente, continua onisciente, mas perde sua onipresença, preso numa forma humana por toda a eternidade. Por esse precioso sangue, nós fomos perdoados, para que possamos aprender a perdoar também. Por esse precioso sangue, nós fomos comprados, para que as nossas mágoas não continuem em nós, mas possam ir para bem longe de nós. Os amigos, do perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem mágoa. Se nós lermos Hebreus capítulo 10, verso 17 a 18, lá diz que Deus não se lembrará mais da culpa pelos nossos pecados. Não é deles em si, porque existem registros das nossas faltas nos livros das obras do céu. Mas ele não lembrará mais da culpa dos nossos pecados, porque ele nos perdoou em Cristo Jesus. Sim, no céu é revelado a nós que há necessidade de um juízo. Isso está bem registrado em vários trechos da Bíblia, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 4 e 5. Os livros do juízo que são abertos, foram abertos já desde o início do juízo de Deus. Mesmo depois que se acabarem todos esses juízos, análise dos livros, nós estarmos ali e Jesus Cristo estar preso, isso é uma lembrança a respeito do que nós fizemos, mas Deus não lembrará mais da nossa culpa. Ele terá realmente esquecido o fardo da nossa culpa lá no fundo do mar. E mesmo hoje ele não leva em consideração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, intercede por nós diante dele, dizendo: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. O sangue de Cristo faz propiciação pelos nossos pecados. Um alto preço pagou o Senhor Jesus, para que nós venhamos a ser chamados justos nos méritos dele diante do Pai, para que nós sejamos a ser salvos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, Ezequiel 9, verso 6, nos diz
que o juízo começa pela casa de Deus. Começa por nós. E os motivos pelos quais Deus deseja nos perdoar e apagar a culpa, ou até mesmo a mágoa, porque nós entristecemos o Espírito Santo quando permanecemos em pecado, ou seja, nós o deixamos entristecido conosco. E conforme a luz, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 5,19, de Efésios 4,20, é por amor dele mesmo que ele nos perdoa. Isaías, capítulo 43, verso 25. É um texto-chave, irmãos. É muito bom que leiamos esse texto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Isaías, capítulo 43, verso 25. Isaías 43, verso 25, nos diz assim: eu mesmo sou o Senhor que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Deus não se permite guardar mágoa. Ele sabe o quanto a mágoa faz mal. É como diz, inclusive, um adágio popular: a mágoa é um copo de veneno que a pessoa bebe, sorve, querendo dar para outro. Deus não se permite guardar mágoa. Pelo contrário, ele deseja viver em paz. E por isso, ele quer fazer essa paz conosco. E ele nos aconselha a sermos semelhantes a ele e buscarmos a paz, mesmo com aquele que nos ofendeu, mesmo com aquele que nos magoou, que nos traiu, que muito, muito nos fez sofrer. Mateus 9:13, assim como o capítulo 12:7, nos fala que a misericórdia é que Deus quer e não sacrifícios, ou qualquer outra obra humana para tentar agradá-lo. 4:19 nos fala que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, ainda tendo motivo para nos julgar, ele nos amou primeiro. 1 Pedro 1, verso 18 a 20, nos fala que ele já tinha planejado isso. O nosso pecado não pegou de surpresa. Ah, não, se eu soubesse que eles iam fazer isso, aí eu não tinha amado eles, eu não teria proposto que Jesus viesse morrer por eles. Não, nosso pecado não pegou Deus de surpresa. Mesmo antes da fundação do mundo, ele já havia proposto que para remover o fardo desse pecado, ele iria vir para nos salvar. Precisamos realmente pensar um pouco sobre essas coisas, um pouco mais. Ele já havia planejado a nossa salvação para que possamos viver como ele viveu. E não é à toa que Paulo escreve em 2 Coríntios, outro texto bom para nós lermos nesse contexto, 2 a Coríntios, o capítulo 5, o verso 14 nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange ao quê? A ficarmos envergonhados, olhando para nós mesmos, tendo pena de nós mesmos, porque não podemos ser santos como ele o é? Não. O amor de Cristo nos constrange, nos compelindo a amarmos a ele ainda mais e sermos mais semelhantes a ele, fazermos mais do que ele faz, seguindo o seu exemplo, inclusive amando ao próximo, até mesmo nossos inimigos, e perdoando aquele que nos magoou. Na oração, modelo a oração do chamado Pai Nosso, no verso 12 do capítulo 6 de Mateus, nos é ordenado perdoar como também fomos perdoados. Se o que nos fizeram foi maior do que nós julgamos fazer, não interessa a nós. Não interessa a nós que julguemos que o outro fez mais do que nós já pudéssemos ter feito. O juízo não é nosso. Nos interessa nos entregar àquele que julga retamente, assim como nosso Senhor Jesus o fez.
porque ele, que é santo, escolheu assim fazer. A ele pode interessar o resultado da convivência, para sabermos em quem confiamos, sim, o juiz. Desse texto que lemos, de Isaías 43, 25, nós tiramos que Deus apaga as transgressões por amor de si mesmo. De Isaías 55, 7, nós entendemos que Deus pede que nós devemos a deixar o mal e nos convertermos, porque ele é grandioso em perdoar. De Miqueias 7,18, nós aprendemos quem é semelhante a ti, ó Senhor, quando perdoas, tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em ser misericordioso. A misericórdia, deixar de tratar mal quem merecia ser tratado mal. A graça, não tratar bem quem não merece o bem. A graça é fazer o bem para quem não merece, a misericórdia é deixar de fazer o mal para quem merecia. E 1 João capítulo 1, verso 9, diz que ele é fiel e justo quando nós confessamos os nossos pecados. Ele nos perdoa, e não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. Ele dá um novo coração, ele purifica de toda a injustiça. E tudo isso sobre a graça, sobre a bondade de Deus, não é para perdoarmos. O texto seguinte, de 1 João mesmo, o verso 1 do próximo capítulo, capítulo 2, nos diz: essas coisas, meus amados, vos digo para que não pequeis, não é para pecarmos, é para vivermos em santidade, buscarmos junto com Deus, aliados à sua graça, ao seu poder, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor, tendo o querer e o realizar transformados por Deus. Esse binômio, mais um dos binômios entre o Criador e a criatura, é para nós vivermos sem pecado. Mas se pecarmos e vamos estar pecando, tentando acertar por deslize, se ao vivermos assim, jamais será por rebeldia. Mesmo se ainda viemos a pecar por deslize, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus pediu ao Pai, está registrado nos 3 evangelhos, eu vou trazer aqui o texto de Lucas 23, 34, pediu ao Pai que nos perdoasse os pecados, porque verdadeiramente nós não sabemos o que fazemos. Essa é a dimensão do perdão de Deus, algo realmente incomparável. Vamos agora pular um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. Porque se nós entendermos que Deus quer que nós venhamos a perdoar, assim como ele perdoou, fica ainda um pouquinho, alguma coisa lá no fundo de nós querendo fazer justiça, mas nós temos que entender a verdadeira justiça de Deus. E eu vou começar trazendo uma dimensão da justiça de Deus, que chamei no texto ali de minha é a vingança, Deus fará a justiça. Você quer realmente fazer justiça? Não se preocupe. Deus deseja fazer uma justiça maior. Só cuidado para você não ser como Jonas. Deus deseja salvar, e se a pessoa aceitar o sacrifício de Cristo, ela será salva também. Mesmo essa pessoa que nos magoou, ela pode ser transformada. E essa dimensão da justiça de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor que Ele crie em nós também. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deuteronômio 35, 35 diz: a mim pertence a vingança e a recompensa. Eu vou dar a cada um aquilo que merece. Naum, capítulo 1, versos 2 e 3 diz que o Senhor é vingador, tardio em irar-se, não tendo, porém, por inocente o culpado. Ezequiel 25, 37 diz que executareis sobre eles os castigos de grande furor. E então saberei que eu sou o Senhor. Romanos capítulo 12, versos 19 a 20 diz: não busque a vingança. Deixe isso com Deus. Fazei o bem ao inimigo. Vença o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal. Amar aos inimigos nos é ordenado por Cristo. Você ama aquele que te ama? Os gentios também fazem isso.
Mas se você deseja conhecer ao Pai, se você está sendo alcançado pelo sacrifício de Cristo, você fará também o que ele faz. Então farás o bem, serás liberto da prisão da mágoa e a justiça prevalecerá, pois é a justiça divina e ela não anda separado da sua misericórdia. Ali, na cruz, a justiça e a misericórdia se beijaram, diz a revelação. Lembre-se sempre da história do profeta Jonas, que não quis confiar na justiça divina, pois não quis dar chance à misericórdia. Eu sabia que tu és tardio em irar-se, grande em misericórdia e benevolência. E ele ficou bravo, irritado. Ele queria a morte dos ninivitas. Deus faz então crescer uma boboreira para fazer sombra por ele, porque ele havia sentado no monte meio deserto para ver o que ia acontecer com Nínive. Estava ali no meio do sol escaldante, e Deus faz crescer uma boboreira para fazer sombra por ele. E ele gosta da boboreira. E logo, então, ao amanhecer, vem um verme e come a boboreira e ela murcha. E Jonas fica irritado novamente. E aí Deus fala com ele mais uma vez: Ô Jonas, é razoável essa sua ira? É sim, diz ele. Diz: Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas. Você está irritado por causa de uma boboreira que você não fizesse nada para crescer. Fui eu que fiz isso. E eu não teria pena de 120 mil ninivitas, bem como seus animais. E ali termina o livro de Jonas. Os ninivitas e os gentios do barco que tentaram não jogar Jonas na tempestade, tentaram não jogar Jonas ao mar, foram mais justos do que o profeta de Deus. Interessante. Interessante como existem alguns contrastes, né? Como às vezes o povo de Deus acha-se bom por ser cristão, por ser do povo de Deus. E na realidade, às vezes, muitas vezes, os chamados gentios, que não conhecem o Deus dos cristãos da mesma forma que nós, conseguem exercer até mesmo mais santidade. História do profeta Jonas, que não quis confiar na justiça divina, pois não quis dar chance à misericórdia, quis ele mesmo ser o juiz e não aceitava a justiça de Deus, e ficou preso em amargura e pecado. Lucas 18, verso 7, nos diz que Deus fará justiça, ainda que demore. Segundo Pedro 3, 7, 9, fala mesmo texto, Deus não tem por tardio a promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Antes ele é longânimo para conosco, ele fica animado conosco por um longo período de tempo. Apesar de quem nós somos, desejoso que todos nós venhamos ao arrependimento. É a justiça de Deus que haja arrependimento. Mas é arrependimento, não remorso, porque o remorso é algo interesseiro. A justiça, o arrependimento é algo verdadeiro. Ele exige que haja um esforço humano para mostrar que não quer mais continuar no pecado, para então poder a graça cobrir a multidão dos nossos pecados. E ainda que abunde o pecado, vai superabundar a graça para perdoar, para purificar o coração, abrandando assim o furor, inclusive o senso de justiça, pois em tempo oportuno aquele que julga retamente fará justiça. Fará justiça, porque a justiça humana ela é falha e sem dignidade alguma, pois todos somos falhos e nós não temos moral nenhuma para julgar o nosso semelhante. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 12, fala que todo homem é injusto. Todo, não há um sequer que seja justo. Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 3, fala que nós podemos ver o cisco no olho dos outros e esquecemos da trave que está no nosso olho. Mesmo havendo ali o joio no meio do trigo, não compete a nós tentar separar, porque nós podemos muitas vezes mandar queimar o trigo achando que é joio, mas na realidade não é. Justo só Deus. Vários textos eu trago para trazer isso. Gênesis 18, 25 fala que a injustiça fica longe de Deus, que ele é o juiz de toda a terra,
Levítico 19:15, Deuteronômio 1:16, nos fala que ordenou Deus aos juízes humanos fazerem justiça e não a injustiça. Sem nenhuma distinção, não importa quem estiver à sua frente, façam justiça. Deuteronômio 6:25, ao fazermos o que nos compete para manter a justiça de Deus, haverá então justiça para conosco. Mateus 5:6 fala que feliz será os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus fará, satisfará até mesmo o nosso senso de justiça. 1 Pedro 2:23, o exemplo de Cristo, confiando no justo juiz. João 5:30, o juiz é justo e a vontade do Pai que seja assim. Sofonias 3, verso 5, o Senhor é justo e não falha. Se o injusto ainda não conhece a vergonha, conhecerá o justo juiz. A Bíblia, ela menciona a mágoa como um símbolo de amargura. E muitas vezes guardar mágoa, querendo justiça e por isso impedindo, limitando o perdão. E é mais ou menos assim. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós fazemos isso, nós confessamos o nosso pecado e a nossa condição. E nós então passamos a sentir uma tristeza que vem de Deus, é colocada pelo Espírito Santo. É o início do processo do arrependimento. E por favor, não parem aí. Algumas pessoas param aí e não avançam na obra de alcançar a paz do perdão. Porque estão tristes, não querem entristecer-se mais, então não vão adiante. Mas é necessário passar por isso. O arrependimento é um momento de tristeza, para que essa tristeza transforme o nosso coração e nós não voltemos a querer pecar mais. Precisamos aprender a nos mantermos ali com Deus, o justo juiz. E confiarmos nele, porque ele é com o contrito de coração, contrito, com tristeza. Deus é dessa forma. Então, ao passarmos por isso e aceitarmos o perdão de Deus, então depois é que vem a paz de termos sido perdoados. A mágoa bloqueia isso, porque nós não perdoamos da mesma forma que Deus perdoa e concede a paz a quem ele perdoou e vive em paz. Eu perdoo por amor de mim mesmo, eu não quero guardar a mágoa. Devemos fazer como Deus faz. Jó, capítulo 23, verso 2, diz que Jó estava magoado com Deus, embora ele ainda não havia pecado, pois não havia blasfemado, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu com ele, sem haver nele culpa que o justificasse, mesmo devido ao contexto muito mais amplo que nos envolve, como um fogo cruzado no meio ali do duelo entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, para que um dia possa haver finalmente um fim nessas coisas, mesmo que havendo essa luta, Jó permaneceu firme e não cedeu nem mesmo às acusações dos seus amigos, que eram amigos, viu? Ficaram ali com ele uma semana em silêncio, vendo o seu sofrimento. E ainda assim, esses amigos o acusaram por um longo tempo. Jó permaneceu firme, pois sabia da sua justiça e sabia que o seu Redentor vive. Ele disse: o meu Redentor vive e no fim se levantará na terra. Sim, o Redentor assim o fará. Jonas capítulo 4, né? A amargura de Jonas impediu ele de ver a misericórdia de Deus. O seu próprio pecado ser mais usado por Deus e passou a ser ele mesmo necessitado daquilo que ele não queria dar, porque estava magoado. Ele se contradisse, cometendo o mesmo erro daqueles que tinham mágoa. Sim, ele não era culpado de fazer todas as barbáries que os ninivitas, os assírios faziam, mas de não ser justo. Textos de Efésios 4:26, que nos diz para reagirmos. Irai-vos, diz o texto, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. No verso 27, 30 ao 32, diz que é normal existir ira, pois até Deus se ira, mesmo que ele seja tardio em irar-se. A questão é não pecarmos querendo fazer nós mesmos indignos, querendo fazer justiça.
Provérbios 17, 22 nos fala que o efeito da mágoa fará secar os ossos. Ela só pode fazer mal a quem está magoado. No Salmo 94, nós não vamos ler todo pela questão do tempo, vamos ler apenas os 2 primeiros versos, mas ali, Salmo 94, leamos juntos. Se você tem a sua Bíblia aí comigo, vamos abri-la. Diz assim: o Senhor, o Deus das vinganças resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Busca a justiça de Deus, o salmista, ele busca a justiça de Deus, ele é sincero, ele não esconde a mágoa, ele deseja que haja, dá a cada um, né? Dá cada um o seu pago, o seu pagamento, mas não fica preso a ela, ele confia na justiça divina. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 77, um dos salmos precatórios, tá? Salmo 73, o Salmo de Asaf, um dos salmos precatórios, um salmo que Deus, que ali ele está reclamando do destino do ímpio, porque o ímpio prospera. Porém, nós vamos no Salmo, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ah, eles prosperam, mas haverá o dia do juízo. E nós herdaremos a terra, e eles irão para o lago de fogo e enxofre, e eles irão receber daquilo que fizeram. Assim, Deus fará a justiça. Lá foi mencionado o fim dos ímpios. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem essa mágoa. Hebreus, capítulo 10, verso 17 e 18, diz que Deus não se lembrará mais da culpa pelos nossos pecados. Não deles em si, porque existem esses registros das faltas. Mas Deus, ele retirará a consequência disso, porque Jesus Cristo já morreu para o perdão dos nossos pecados. Então, lá no céu não haverá mais o registro, porque o juízo já terminou. E pelo juízo já ter terminado e nós já termos recebido do nosso destino e os ímpios recebidos do seu, a justiça de Deus estará feita. Então, como é que nós devemos agir com os outros? Do mesmo jeito que Deus age conosco. Pelos motivos pelos quais Deus, ao perdoa, ele apaga a culpa e a mágoa, nós devemos também fazer o mesmo. Ao perdoarmos, apagarmos a mágoa e apagarmos, deixarmos o juízo em relação à culpa para com Deus. E fazermos isso por amor de nós mesmos, da mesma forma que Deus, por amor dele mesmo, perdoa. Mateus capítulo 6, verso 12, nos diz que nos é ordenado perdoar como também fomos perdoados. Se os que fizeram por maior do que julgamos fazer, não interessa apenas a nós fazermos isso, mas sim a não fazermos juízo, mas sim a Deus. Devemos amar os nossos inimigos. Devemos deixar de julgar. Deus menciona que nós não cabe a nós. Cabe ao ser humano admoestar, que é admoestar, chamar a atenção com amor. Admoestar uns aos outros, ele diz. Mas ele não diz julgar uns aos outros. Devemos suportar e perdoar, conforme Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Romanos 15, verso 14, nos diz que devemos aceitar o nosso semelhante. Romanos 12, 10 a 16 nos fala que nós devemos viver em harmonia, devemos submeter-nos à autoridade divina e uns aos outros, parar de falar mal uns dos outros. No que depender de nós, devemos ter paz para com os homens. Se a pessoa não quiser perdoar, se ela não quiser perdoar, se ela só não quiser nos perdoar, entre ela e Deus, mas nós devemos perdoar. Se ela não quiser voltar a merecer a nossa confiança, isso é entre ela e Deus. É mais ou menos assim. Da mesma forma que existe amor não correspondido, também existe perdão não correspondido.
Assim como perdão não é esquecer o que ocorreu, mas é lembrar sem mágoa, também devemos entender que a graça não traz amnésia. E por causa disso, ao perdoarmos, nós não esquecemos o que ocorreu. Então, nós vamos aprender com isso. O perdão não nos torna também ingênuos. Nós sabemos o que ocorreu e vamos agir proporcionalmente a isso. Ao termos sido magoados pela pessoa, a pessoa que nos ofendeu, ela não pode ficar no mesmo nível da nossa confiança. Existem níveis diferentes de confiança. Há um desconhecido no nível mais superficial, depois vem a níveis mais profundos um conhecido, um colega, um amigo, até chegarmos no nível mais profundo, onde temos um amigo mais chegado que um irmão. E se ele comete alguma falta para conosco, ele vai ali sair da profundidade da confiança que tínhamos, porque ele traiu a nossa confiança. Então, nós vamos colocá-lo ali no segundo nível, no máximo, em níveis superiores. Ele nunca vai ser como desconhecido, porque ele já é conhecido, mas ele vai voltar ao nível de amigo, ou de colega, ou de apenas conhecido, porque nós não confiamos mais nele da mesma forma. Porém, se nós não o perdoássemos, ainda que ele tivesse se arrependido completamente e nos tratasse a pão de ló, nós não íamos querer saber nada com ele. Não teria resultado algum, o efeito benéfico nenhum para nós. Para ele teria, porque ele perdoou, pediu perdão e realmente mudou e diante de Deus ele receberá o perdão divino. Mas se nós queremos sermos mais justos do que Deus e tentarmos aí fazer vingança ou querer que distância e não perdoarmos essa pessoa que realmente se arrependeu, não conseguirá nossa confiança. Mas também um outro extremo, se nós perdoarmos de fato, tomarmos a decisão do perdão que é imediata e clamarmos ao Senhor que nos ajude no processo do perdão, que é mais demorado, mas é um processo e deve haver progressão. O resultado desse perdão vai depender do outro. Do mesmo jeito que existe amor não correspondido, no qual a pessoa que é amada não corresponde, não ama também, também existe perdão não correspondido. Você perdoou e se o outro não se arrependeu, ele não deve voltar ao íntimo da sua confiança. Agora, se ele se arrependeu, lembrando a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é interesseiro, ele vai fazer de conta que se arrependeu, mas na realidade não se arrependeu. Ele só está querendo um benefício, um interesse. Agora, o arrependimento, há tristeza pelo pecado, há um esforço demonstrado de humilhação, de disciplina, de mudança, de demonstrar a mudança. Aí faz diferença, porque se o outro de fato se arrependeu, ele pode voltar a conquistar a tua confiança. Se de fato ele se arrependeu. E você deve permitir ao ter perdoado que ele demonstre. E aí você vai perceber, né? Não desconfiando por completo, mas também não confiando antes de perceber os frutos desse arrependimento. Pelos frutos os conhecereis, diz a palavra. O que depender de vós, busque a paz com os homens. Se a pessoa quiser perdoar e o outro demonstrar haver arrependimento, porque o perdão de Deus exige o arrependimento, então o nosso perdão também. Como mencionei, faz parte da justiça divina que nós nos esforcemos para vivermos diferente do que vivemos antes de pecarmos. Então, ao recebermos o perdão de Deus, devemos viver à altura desse perdão. Assim, as pessoas que nós perdoamos para reconquistar a nossa confiança também devem estar a demonstrar estar à altura desse perdão. Sim, há dificuldade para perdoar, mas lembremos do testemunho bíblico. Lembremos da justiça que Deus coloca. Ele exige o arrependimento. Ele não está querendo que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Lembremos do Salmo 51, todo o capítulo do Salmo 51. O salmo que foi escrito após o pecado de Davi, matando Urias, conspirando, mentindo, adulterando com sua esposa Betseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da tua iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, pois o nosso pecado, ele vai contra Deus. Mesmo que atinjamos qualquer um dos seus filhos, o Pai sente. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, nós temos uma natureza pecaminosa, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te compraz na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me subir de júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, cria do nada. É o mesmo verbo, bará, que Deus trouxe do nada à existência a esse mundo, porque em mim não tem. Eu não consigo por mim mesmo. Por isso, crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, aquele espírito que está contrito devido ao pecado cometido, um coração compungido e contrito, não desprezas, ó Deus. Fazes bem a Sião segundo toda a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ali no verso 10, quando ele clama que Deus crie nele um coração puro, um espírito inabalável. Ali as coisas mudam, ele está entristecido pelo pecado, e ao mencionar isso e receber isso, então ensinarei os transgressores. Então ele muda o seu estado de espírito. Ele não permanece na mágoa, na culpa de si mesmo, na tristeza de si mesmo, ao receber o perdão de Deus, ao clamar e receber por um coração puro, um espírito inabalável. Davi muda a direção do seu discurso, da sua oração, da sua entrega. E agora vivo uma novidade de vida. O perdão é um dos mais poderosos agentes de Deus para a ressignificação, das almas, ressignificação dos pesares, dos lutos, do sofrimento, das dores. O perdão é um agente poderoso de Deus para esse fim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, nos diz Paulo em Romanos 5:20. É também pecado deixar de fazer o bem, por exemplo, deixar de perdoar, nos diz Tiago 4:17. Misericórdia quero e não sacrifício, fala Cristo em Mateus 9:13. É interessante, porque muitas vezes nós queremos pedir perdão, mas nem sempre o aceitamos. No que depender de nós, buscar ter paz. 18. Se a pessoa não quiser perdoar, se você perdoar, mas não precisa mais então voltar a existir amizade da forma mais sincera ou íntima. Ou seja, quando você perdoa, você não precisa que o outro volte. Eu perdoei, então ele vai voltar a ser o teu amigo mais sincero, o teu amigo mais íntimo. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele realmente fizer, aí, aí você pode voltar a confiar. Mateus 5, versos 22 e 23 diz que nem mesmo atos de adoração devem ser feitos a Deus antes de se pedir perdão. Se você tem algo contra o teu irmão, deixa aqui a tua oferta, vai lá, se acerta com o teu irmão e depois volta para oferecer a oferta. Mateus 18, 15 a 20 nos fala para tomar a iniciativa de ir pedir perdão. O outro tem algo contra mim, mas eu vou lá falar com ele. Eu tomo a iniciativa do perdão. Eu tomo a decisão de perdoar quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E ainda que o meu irmão pecar contra mim 490 vezes, 70 vezes 7, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, ou seja, a cada manhã zera a conta.
Os 490 vezes não é ao longo da vida, é a cada dia. Eu devo estar disposto a perdoar e renovar as minhas misericórdias a cada manhã, assim como Deus também faz as suas. Assim eu devo também renovar as minhas misericórdias. Deus é grandioso em perdão e misericórdia, rico em misericórdia, ele exulta a misericórdia, ele ama a misericórdia e fará justiça em tempo oportuno. Ele sabe que a justiça é um ato complexo, pois o salário do pecado é a morte, e a justiça é executar essa morte. O Deus da vida não deseja matar. Porém, a estranha obra de Deus, nos diz Isaías, um Deus de vida matará, fará justiça. Mas antes disso, como um ato de amor, ele fez a justiça em si mesmo, para que aqueles que se arrependerem possam demonstrar que também são da mesma natureza que ele é, perdoadores. Precisamos aprender a ser mais semelhantes a Cristo, mais semelhantes a Cristo, semelhantes a Ele. Que nos ajude a perdoar, a identificar as ofensas específicas que a outra pessoa cometeu contra nós, a nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos a Deus para que possamos ter ajuda divina de uma forma maior para perdoar também, pois não é fácil nós esquecermos a mágoa. Porém, todo esse processo que aqui mencionamos, todas essas passagens bíblicas, elas têm poder para tocar o nosso coração duro de pedra e torná-lo num coração, pelo poder de Deus, pela graça de Cristo, a atuação do Santo Espírito em nossa vida, tornar-nos nosso coração um coração de carne onde Deus possa habitar, onde não haja mais a mágoa que faz separação entre a paz de Deus e o pecador redimido. Possamos ver a pessoa que estamos perdoando na perspectiva divina. Possamos orar por essa pessoa, para que ela possa também ter o seu coração mudado, ser perdoado, para que nós possamos aprender a perdoar, liberando essas ofensas. Senão estaremos presos. A pessoa está vivendo do jeito dela, do jeito que ela quiser, e nós lá presos naquela nossa mágoa, naquela nossa ofensa, sofrendo. E a outra pessoa vivendo a vida dela. Devemos nos liberar disso, entregando a justiça a Deus, deixando que o justo juiz julgue retamente e reconstruir os relacionamentos, pois esse é o grande objetivo da graça, reconstruir os relacionamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a perdoar, a amar e a descansar nele, em todas as coisas, inclusive em sua justiça, pois ele fará novas todas as coisas e a sua justiça virá. Abençoe. Quase o finalzinho de sábado, que Deus possamos realmente meditar nesse estudo e possamos aprender a confiar naquele que julga retamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Eu vou abrir aqui os microfones, na verdade já estão abertos. Há interesse alguns dos amigos que estão conosco em conversarmos um pouquinho? Depois faremos a oração final. Não sei se alguém deseja comentar alguma coisa disso que nós estudamos hoje. Se desejar, pode estar fazendo no grupo depois, ou os que estão presentes, quiserem fazer ainda aqui, fique à vontade. Acho que não. Não havendo, então nós vamos orar. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pelo privilégio de diante de Ti estarmos. Queremos pedir perdão por nossas falhas e faltas. Queremos clamar que Tu nos ensine não a tomar a decisão, porque isso somos capazes, mas a prosseguir no perdão. Nos ensina a tomar a decisão de perdoar, Pai. E nos ensina ao processo de perdão.
Nos ajuda, Senhor, a, por amor de nós mesmos, não guardarmos mais a mágoa e a entregarmos a Ti, que julga retamente, a justiça que farás em tempo oportuno. E ser a Tua vontade, coloca o Teu amor em nosso coração, que venhamos a ter, no que depende de nós, paz com todos, especialmente contigo. E que possas, Pai, operar o milagre da salvação na vida daquele Teu filho que cometeu mal contra nós, que ele possa ser salvo também. Que nós possamos ver a Tua graça, a Tua mão agindo na vida dele. É nos méritos de Jesus que oramos, agradecidos e entregues a Ti. Amém. Amém, amém, meus amigos. Deus os abençoe. Bom começo aí de semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau.